ela é uma parte fundamental na estratégia do futuro de trabalho das empresas. Tanto no processo de migração de aplicativos e serviços para cloud e SaaS, quanto na questão de resiliência e confiabilidade das aplicações, fazendo com que essas estejam sempre disponíveis para os usuários quando eles precisarem, não importa onde estiverem. E também um componente que traz uma simplificação enorme no gerenciamento de rede das filiais. Através do processo de Citrix SD-WAN, nós conseguimos transformar as arquiteturas de acesso à internet legadas, fazendo com que eles se transformem num componente com tecnologia baseada em serviço, eliminando, por exemplo, downtimes de aplicações e melhorando a performance dos usuários, o que faz também não só com que as empresas também consigam reduzir o custo de gestão e também de utilização de links, e também facilitando o gerenciamento das filiais e localidades remotas, obviamente. Bom, falando um pouquinho da estrutura de Citrix SD-WAN, acho que é importante a gente sempre falar que não importa onde, em que momento o cliente esteja na jornada da cloud, o cliente ele pode confiar na solução Citrix SD-WAN para que seja fornecido um acesso seguro com alta disponibilidade e com uma qualidade tremenda no acesso aos aplicativos e serviços que precisam ser fornecidos. Não importa se esse serviço estiver num data center on-premises, se é um serviço em cloud ou se já é um serviço que foi migrado para uma aplicação foi migrada para um modelo de serviço, ou quer seja realmente um acesso de uma filial ao data center ou da filial ou matriz para acesso à internet. A solução ela visa fornecer toda a tecnologia necessária que as empresas precisam para a parte de conectividade. Não importa se ela seja entre filial e data center, filial e nuvem, data center e nuvem, ou até mesmo no acesso à internet. E como que isso funciona, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de como que a tecnologia de SD-WAN traz essa resiliência, essa disponibilidade para o cliente. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a parte de virtualização de servidores. Quando surgiu a tecnologia, a capacidade de agregar vários equipamentos físicos num único cluster, num único pool lógico, fazendo com que todo o recurso estivesse disponível, é algo muito parecido com o que o Citrix SD-WAN faz. Ele tem a capacidade de unificar links de diferentes tipos e diferentes capacidades num único tubo, num único canal lógico, com todo o gerenciamento centralizado e fazendo com que o cliente possa tirar proveito de toda a conectividade que possa ser alcançada na união desses links. Além disso, ele também traz uma simplificação muito grande na gestão de rede, especialmente quando a gente olha para as filiais. E hoje em dia, cada vez mais a empresa conectada, distribuída, isso traz um grande valor. No modelo tradicional, no modelo atual das empresas, tudo é muito segmentado. Tanto a gestão de otimização de políticas WAN, quanto a parte de política de roteamento, controle de caminho ou políticas de segurança. O que nós fazemos com o SD-WAN é simplificar essa gestão, unificando todos esses 4 pontos com um centro, o gerenciamento e a aplicação de políticas de maneira uniforme. Isso agrega um valor muito grande porque faz com que todos esses serviços, todas essas camadas do serviço de networking, elas sejam aplicadas e entregues como software, de uma maneira muito mais simplificada de gestão e facilitando o controle e segurança por parte da empresa e dos times de TI. Tá? Então, acho que esse é um grande diferencial que nós trazemos no mercado. É criar uma rede inteligente, segura, confiável, baseada em software, garantindo a melhor experiência dos usuários. E falando em experiência do usuário, um outro ponto super importante e é um grande diferencial do SD-WAN é a capacidade que nós temos, obviamente, por ser uma tecnologia da Citrix, de entender e otimizar o protocolo ICA, o protocolo ICHDX.
aqui, como a gente pode ver no slide, o SD-WAN ele tem a capacidade de abrir o protocolo Citrix, né, que é um protocolo proprietário, e entender todo e qualquer tipo de informação que passa ali dentro daquele canal. Por exemplo, ali um tráfego real-time, estou utilizando o Microsoft Teams, ou uma sessão virtualizada no Zoom, ou estou meramente acessando um arquivo no servidor. Então, eu tenho a capacidade de analisar o que está sendo trafegado e aplicar a melhor política de controle. Ao passo que os concorrentes, eles veem única e simplesmente um único tubo TCP. Então, eles não conseguem agregar o mesmo valor em termos de qualidade de acesso, como, por exemplo, controle de banda, controle de conteúdo, entender quais são os tipos de aplicações que estão sendo utilizados, como o Citrix SD-WAN consegue. Então, acho que esse também é um ponto super importante de nós abordarmos sempre com os nossos clientes. Outro ponto super interessante e que é importantíssimo que nós sempre façamos a pergunta para o cliente é: cliente, aonde estão as suas aplicações? Como que o seu usuário trabalha no dia a dia dele, quer seja um usuário na matriz ou quer seja um usuário numa filial? Com Citrix SD-WAN, nós conseguimos fazer que, obviamente, o usuário ele tenha a capacidade de acessar os recursos dele necessários para o dia a dia de trabalho dele, que ainda estão on-premises no data center, mas nós também temos a capacidade de fazer com que o usuário consiga acessar conteúdos que já estão disponibilizados em nuvem pública, e aí estamos falando do appliance no formato virtual que pode ser alocado praticamente nos maiores cloud providers já disponíveis, ou até mesmo fazer com que ele tenha lá o que nós chamamos de connection breakout e ele possa fazer o acesso diretamente dos aplicativos como serviço ou aplicativo SaaS, como por exemplo Office 365, diretamente sem ter que ir até o data center buscar o conteúdo, o que melhora tremendamente a qualidade de acesso e a experiência do usuário. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso mais para frente. Tá? Um ponto que eu quero abordar com vocês nesse momento, na parte do overview, é falar um pouco do controle de acesso, o controle do caminho a ser utilizado pela comunicação. Bom, para isso, é muito importante a gente entender que, antes de mais nada, o Citrix SD-WAN, ele cria uma camada aonde estão contidos todos os links de acesso, de conectividade da empresa. Não importa ela se for um MPLS, um link de internet ou até mesmo, por exemplo, um 4G. É criado um único tubo lógico que faz com que a empresa, ou por exemplo, neste caso aqui, um desenho entre a filial e a matriz, possa utilizar totalmente os links que estão à disposição. E, obviamente, já que criamos essa inteligência em cima dos links e unificamos num único tubo lógico, nós também temos a capacidade de compreender como está a condição de utilização desses links. E entendendo qual que é a qualidade do serviço prestado por eles, nós podemos direcionar o usuário pelo caminho que melhor convém. Muitas vezes entendemos que o MPLS, por exemplo, por ser um link nobre, né, um link com um custo de manutenção de serviço maior, ele vai ser sempre o link melhor. Mas isso pode não ser uma verdade. Vamos pegar um exemplo onde, por qualquer motivo que seja, eu tenho muita latência, perda, jitter, ou até mesmo congestionamento, né? Todo mundo está trafegando no link MPLS, eu consigo direcionar um serviço, por exemplo, por um link de internet que vai ter uma experiência muito melhor para o usuário. Ele vai conseguir ter o acesso rápido e eficiente ao serviço que ele precisa. Tá? Então, esse é um ponto muito importante de entendermos, que existe a capacidade de direcionar essa conexão pelo melhor caminho naquele momento. Ou seja, isso não é algo que nós vamos configurar uma vez e vai ser sempre daquela forma. Nós conseguimos direcionar o caminho da aplicação para que ela tenha acesso pelo melhor caminho, provendo uma resiliência e uma prioridade crítica aos aplicativos que, obviamente, demandam essa criticidade, né? Nós conseguimos, por exemplo, entender quando está sendo feito um acesso a um SAP, um RP, enfim, algum sistema da empresa que é vital ao negócio e fazer com que o cliente tenha a melhor experiência e uma continuidade de negócio muito grande, tá? Inclusive, não só fornecendo o melhor acesso, mas também garantindo que as aplicações que são críticas ao negócio, elas tenham, por exemplo, sempre uma maior quantidade de banda disponível para que eles possam acessar e utilizá-lo. E outro ponto super importante é que nós também temos a
capacidade, de uma maneira lógica, por exemplo, entender como que está a saúde daquele link e multiplicar a inteligência, a aplicação, de uma maneira inteligente, aonde ele consiga, por exemplo, fazer uso de múltiplos caminhos simultaneamente. Tá? Então, isso é muito importante também de ser compreendido, diferente de outras tecnologias do mercado que não conseguem fazer uma agregação de link inteligente, ele só consegue fazer um melhor caminho, nós conseguimos fazer uso de múltiplos caminhos simultaneamente. Né? Então, é um outro grande diferencial que existe no negócio. Um ponto super inteligente também da solução é conseguir trabalhar em links ativos e stand-by. Por que nós faríamos isso? Vamos pegar o exemplo aqui desse slide. Eu tenho links de internet, quer seja internet MPLS, tenho links de comunicação que estão sempre disponíveis, como no caso, por exemplo, do meu link que pode ser aqui um cable modem, uma DSL, uma MPLS. É uma conexão que não importa o quanto de tráfego ou quanto tempo eu a utilize, ela vai ter aquele custo flat, eu não vou pagar a mais por utilização. Ao passo, por exemplo, que conexões como 4G ou uma conexão satelital, elas podem ser conexões que me garantam uma resiliência, uma capacidade de continuidade de negócio, mas elas têm um custo elevado pela utilização. Eu tenho, por exemplo, no 4G um limite de banda que eu posso trafegar. Não seria bem interessante se de repente eu conseguisse fornecer ao cliente a capacidade de continuar trabalhando e utilizar aquele link de redundância única e exclusivamente quando ele precisasse? Essa é a ideia. Tá? Então, é muito interessante a gente entender que é possível casar o custo-benefício da alta disponibilidade para o cliente, bem como também realizar outros processos, como é o caso da duplicação de pacote. Eu posso ter uma aplicação que ela é crítica ao negócio, eu posso ter uma aplicação que ela é extremamente sensível a qualquer tipo de interferência na comunicação entre o cliente e servidor, por exemplo, filial e data center, e eu consigo fazer com que essa informação ela seja trafegada por múltiplos caminhos. Então, eu consigo fazer com que o mesmo pacote siga um caminho do MPLS ou caminho de um ADSL, por exemplo, mas que na outra ponta, quando o SD-WAN no data center receber, que ele receba o primeiro pacote e que ele descarte o segundo. Isso vai garantir que aquele sistema, que é o sistema principal fundamental da empresa, possa sempre estar online. Ou, por exemplo, sistemas como, por exemplo, de videoconferência, que são utilizados de uma maneira constante na empresa, que é um grande pilar na forma com que a empresa realiza os negócios, que essas conexões estejam sempre estabelecidas e que eu nunca tenha problemas com essas aplicações. E falando a respeito de problemas também, como nós temos uma solução que ela tem um monitoramento fim a fim, né, uma solução síncrona onde eu tenho equipamentos distribuídos nas duas ou mais localidades, aqui no caso uma filial e o data center, eu consigo entender como que está a saúde do link e detectar possíveis falhas de uma maneira muito rápido, de uma maneira muito inteligente. E a partir do momento em que eu perceber que existe essa perda, que existe um problema na comunicação, eu consigo fazer com que a comunicação seja estabelecida diretamente através de um failover automático, sem que a área de TI tenha que sequer ser acionada. Nós conseguimos garantir que as áreas de negócio continuem trabalhando, continuem com acesso a todos os serviços necessários e, obviamente, iremos alertar a equipe de TI para que eles possam aí tomar as medidas paliativas. Mas, de novo, nós estamos tomando uma ação proativa, nós conseguimos mitigar o que seria uma perda total de conexão de uma filial com a matriz e, ainda assim, manter todo o serviço rodando e alertar, obviamente, as equipes de TI para que elas ajam na questão da falha. E quando o serviço for restabelecido, obviamente, aí serão redistribuídas as comunicações através de todos os links. Outro ponto super interessante e que também é um grande diferencial da solução é a maneira com que nós conseguimos fazer um SaaS breakout. O que é isso? Imagine o seguinte, eu tenho um usuário na filial onde ele precisa acessar um determinado conteúdo no data center. Ok, faz sentido, né? Uma aplicação tradicional, uma aplicação que muitos chamam de legado, mas na verdade é uma aplicação que está no dia a dia de uso da empresa. Ele realmente precisa sair da filial e chegar até a matriz, até o data center central. Mas vamos pegar um exemplo de Office 365 ou outros serviços que estejam numa nuvem.
não seria muito mais inteligente, muito mais interessante prover uma experiência melhor do usuário saindo do saindo da filial e indo direto para a aplicação SaaS, para o ambiente internet, sem que eu precisasse ir até o data center e do data center ir até a internet? Essa é a capacidade que nós temos no nosso Inteligente SaaS Breakout. E melhor do que isso, nós conseguimos não só fazer o breakout, mas também trazer toda uma questão de segurança do acesso, garantindo a integridade dos dados, por exemplo, com tecnologias de gateways de segurança famosos no mercado, por exemplo, como Zscaler, Symantec e outros. Ou seja, nós conseguimos aliar uma melhor experiência ao usuário com toda a questão de integridade e segurança do acesso aos dados, né? Conforme também já falamos aqui um pouco a respeito, a solução ela se integra nativamente com o protocolo ICA, né, o IKHDX, entendendo quais são os tipos de dados e os tipos de serviços que estão sendo trafegados dentro do ambiente virtual e aplicar aí toda a parte de políticas de QoS, de otimização e de controle de maneira granular, diferente de outras tecnologias do mercado que pura e simplesmente veriam um único tubo TCP lá, por exemplo, 1494 ou 2598, enfim. Então nós conseguimos aí trabalhar e otimizar isso de uma maneira completamente diferenciada, porque obviamente são tecnologias Citrix, né, que fazem parte do mesmo stack. E mesmo soluções que não são Citrix, aplicações de mercado, o Citrix SD-WAN, ele reconhece mais de 4.500 aplicações e consegue aplicar políticas de priorização de tráfego de uma maneira muito inteligente em 16 classes diferentes para os mais diversos tipos de aplicação. Então, por exemplo, eu posso ter controles em real time que fornecem um acesso diferenciado, por exemplo, para aplicações VoIP, ao passo em que eu consigo, por exemplo, perceber que um usuário está apenas tentando buscar uma informação de FTP, uma documentação, e aplicar um controle de banda maior para que ele não interfira no momento em que o usuário está, por exemplo, realizando uma chamada no telefone IP. Então, existe uma maneira muito inteligente, muito flexível de aplicar o controle, e, de novo, é um controle baseado na aplicação, não é um controle baseado em link, ou caminho, ou rota, não. Aqui a gente consegue ter um grande diferencial, tá? Então, são pontos diferenciais numa competitividade que trazem grande valor para a solução. Vamos falar um pouquinho aqui da capacidade de routing, né, de roteamento que o SD-WAN possui. É muito interessante nós vermos que a Citrix evoluiu muito com a tecnologia. E hoje nós conseguimos fornecer aí um modelo de routing em overlay que faz com que as empresas tenham uma simplificação na integração das filiais com o data center, ou também que permitem com que as empresas possuam clusters com grandes capacidades. E tudo isso faz com que seja muito mais simples e fácil da área de tecnologia administrar a solução, né, e orquestrar como um todo. E para isso nós temos aí compatibilidade com os tipos mais utilizados de protocolo de roteamento, por exemplo, como OSPF e BGP, ou até mesmo fazer aí um filtro seletivo baseados em rotas, tá? Então, são pontos de grande valor e que os clientes também têm conversado muito a respeito. Outro ponto super interessante é a capacidade de criar domínios de roteamento, onde nós conseguimos fazer com que cada domínio ele tenha a sua, primeiro de tudo, a sua integridade, o seu isolamento, e também a capacidade de aplicar políticas, regras completamente independentes. Isso é muito interessante quando eu quero, por exemplo, eu necessito uma segregação maior em termos de aplicação, ou, por exemplo, no caso aí de aquisições de empresas, por exemplo, a empresa A adquire a empresa B e ainda existe uma necessidade de segmentação muito grande aí na parte de networking, ou até mesmo para alguns de vocês que são provedores de serviço e que necessitam integrar cada vez mais clientes à infraestrutura. E tudo isso trazendo aí o benefício aí de um gerenciamento muito mais simples e muito mais elegante. E também conseguimos até mesmo, por exemplo, trabalhar num processo de Enterprise Grade Routing, onde nós temos aí Traffic Engineering, Multicast, VRP, para fazer essa integração. Ou seja, de novo, novos casos de uso, diferentes necessidades e uma única tecnologia fornecida pela Citrix.
Vamos falar um pouquinho agora a respeito da parte de segurança do SD-WAN, né? É um ponto super importante que é sempre fundamental elencar com os clientes é que o SD-WAN ele possui integrado um firewall stateful, ou seja, ele consegue fazer e aplicar toda a parte de controle de acesso, permitindo ou negando tráfego baseado em camadas de aplicação, suportando, por exemplo, NAT estático ou dinâmico, e esse é um firewall certificado pela ICSA, então muito importante a gente colocar de novo, que é uma tecnologia comprovada e que pode trazer um grande diferencial aí em termos de tecnologia de segurança para, por exemplo, o caso onde a filial vai possuir única e exclusivamente o SD-WAN no modo Edge, trabalhando onde a gente faça toda aquela parte de conectividade fim a fim. E falando na parte de conectividade e segurança, a tecnologia ela é capaz de reconhecer as aplicações. São mais de 4.500 aplicações já pré-definidas, onde nós podemos categorizar e criar hierarquias para, obviamente, controlar todo esse acesso das aplicações que são realizadas pelos usuários. Além disso, também é possível restringir determinadas aplicações em diferentes zonas. Então, por exemplo, eu gostaria que uma determinada aplicação só estivesse disponível para um grupo de usuários ou um grupo de filiais, fazendo com que a gente tenha um controle muito mais granular e muito mais efetivo da solução. Outro ponto muito interessante também é falando da parte de segurança na ponta, né? O Edge Security ele é algo extremamente importante para os clientes no dia de hoje. E foi uma tecnologia que evoluiu. Eu lembro quando a Citrix lançou a solução de SD-WAN, que esse era um pedido muito grande dos clientes e que hoje em dia nós conseguimos atender com toda a parte de web filtering, conseguimos bloquear e categorizar acessos realizados pelos usuários a websites. Nós temos tecnologia de IDS-IPS, ou seja, conseguimos identificar e prevenir ataques sendo feitos baseados em assinatura. Nós temos, inclusive, também a capacidade, falando a respeito de assinatura, de malware protection, baseados em assinaturas aí, em parceria com a Bitdefender, onde a gente consegue trazer um modelo de Zero Day Trust, onde todas as ameaças passíveis de serem identificadas a partir do momento zero passarão a ser bloqueadas. E também a questão de SSL Inspection, onde nós conseguimos fazer uma análise de todo o protocolo, todo o conteúdo, né? Obviamente aí existe uma necessidade de setup, mas é uma tecnologia que pode auxiliar o cliente a atender demandas que antes não eram possíveis. E falando a respeito de demandas que não eram possíveis, também existem novos form factors, ou seja, nós temos novos modelos que atendem desde pequenas branches, pequenas filiais até filiais de maior capacidade. Ou seja, cada vez mais temos como atender a necessidade de negócio, tá? E falando em necessidade do negócio, um outro ponto super importante e que é um grande diferencial é a capacidade da Citrix de hospedar, né, de ter dentro do SD-WAN firewalls consolidados no mercado. Por exemplo, o cliente ele tem uma grande base, por exemplo, de firewall Palo Alto ou Checkpoint, aonde ele precisa manter por questões até de estratégia de negócio ou de administração da área de TI, o mesmo fabricante fazendo a segurança do tráfego lateral. Então, isso é muito bacana e é um grande diferencial que nós temos. Caso o cliente tenha necessidade, ele já seja um cliente de algum desses fabricantes que nós estamos vendo aqui, ele pode hospedar, ele pode hostear o firewall dentro do SD-WAN. E não somente na questão de fazer o hosting, mas também na questão de conectividade. É possível com que a empresa direcione o tráfego do SD-WAN para um Secure Web Gateway, dos mais consolidados, como o Zscaler, Prisma iBoss ou CloudGuard, onde nós conseguimos fazer com que todo o tráfego possa ser analisado e as políticas de segurança serem aplicadas. Grandes diferenciais nessa parceria, onde nós conseguimos cada vez mais entregar a necessidade dos nossos clientes do modelo fim a fim. E falando em modelos fim a fim, para quem talvez seja um pouco mais aí antigo de casa, vale lembrar que a Citrix há muitos anos ela já trabalha na área de otimização. Anteriormente nós tínhamos aí tecnologias como
Branch Repeater, OneScaler, Cloud Bridge, que nada mais eram do que otimizadores WAN. E a Citrix ainda possui essa capacidade, que nada mais é do que aplicar toda uma parte de otimização, compressão, deduplicação no tráfego, fazendo que toda a informação que é enviada de e para filial e matriz, ele seja otimizado. Como que isso funciona? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da parte de compressão e deduplicação. Quando a gente fala de deduplicação, a gente está falando de remover dados que foram já trafegados, dados redundantes, como, por exemplo, um arquivo que já foi encaminhado para a filial, um dado que já foi encaminhado para a matriz, que ele seja armazenado localmente no SD-WAN e no próximo momento que um outro usuário precise acessar essa informação, ela já esteja disponível, ou seja, isso acelera em muito a percepção do usuário de acesso ao conteúdo necessário. Como também a parte de compressão, ou seja, eu consigo fazer com que o usuário ele tenha um melhor tempo de resposta, pois ao invés de ter que carregar lá, por exemplo, um arquivo do Excel ou um determinado dado da matriz para a filial, de maneira, digamos, bruta, que ele tenha aí toda uma parte de compressão sendo aplicada para que esse tráfego possa ser acelerado aí diversas vezes, tá? E vale lembrar que isso é um ponto super importante, em especial na América Latina, né? Por exemplo, no Brasil nós temos uma grande dificuldade em termos de conectividade e qualidade dos links, então isso acaba sendo um grande diferencial também da solução. Não só na parte de compressão e deduplicação, mas na parte de aceleração de protocolo, porque nós sabemos que os clientes, ele ainda trabalha com soluções, serviços, aplicativos que não foram desenhados para a internet, eles não foram desenhados para esse tipo de tráfego. Então o SD-WAN ele consegue entender e corrigir essa deficiência das aplicações, fazendo com que ele tenha aí uma experiência muito mais elevada, uma performance muito melhor, mesmo, mesmo utilizando links que não são links locais, né? Obviamente a gente está falando de link de conectividade de internet, uma filial, uma matriz, fazendo uma aceleração, fazendo com que isso ocorra de uma maneira muito mais inteligente. E por falar em inteligência, em otimização, um outro grande diferencial que a Citrix possui é a questão de aceleração de Microsoft Office 365, né? Toda a parte de tecnologia 365 da Microsoft, disponível em nuvem, ela pode ter uns desafios, por exemplo, como latência, qualidade do acesso, ou até mesmo banda reduzida. E são nesses pontos, entre outros, que o SD-WAN consegue agregar uma performance tremenda em cima da experiência do usuário, acelerando até quase 50 vezes, por exemplo, quando um usuário vai fazer acesso a uma tecnologia, por exemplo, como o Microsoft Outlook. Pode parecer que não, mas para o usuário na ponta, especialmente de novo, quando a gente fala de Brasil e com a grande dificuldade que nós temos com a qualidade dos links, isso passa a ser um diferencial tremendo na qualidade. E por falar em diferencial, um ponto que é extremamente importante elencarmos numa conversa, numa discussão com os nossos clientes, é a parte de gestão unificada e a parte de aplicação de políticas. Primeiro, a Citrix possui dois formatos de entrega para essa gestão. Um deles é no formato em nuvem, onde o cliente ele acessa o SD-WAN Orchestrator como um serviço. Então, ele tem toda a facilidade de iniciar praticamente no T0 toda a entrega do serviço no ambiente, ou para clientes que, por questões regulamentais ou de estratégia, têm a necessidade ainda de manter consolidado dentro do data center, também a questão do SD-WAN Center para gerenciamento on-premise. Vamos falar um pouquinho a respeito de como que isso funciona, tá? No caso do SD-WAN Orchestrator, nós estamos falando de uma solução que ela é hospedada pela Citrix, onde o cliente tem acesso como serviço. Também é possível também para os parceiros terem acesso a esse ambiente, criando inclusive hierarquias administrativas através aí de perfis de acesso. E é uma tecnologia que ela tem um foco na inteligência do negócio, ou seja, para fazer com que o turnkey seja extremamente simples e fácil e que a gente consiga aí, a partir do momento zero, como eu comentei, ter aí o serviço sendo provido para os nossos usuários ou parceiros de negócio. Indiferente de qual das tecnologias sejam, o ponto fundamental é
a quantidade e a qualidade de informações que são providas, ela é tremenda. Existe uma quantidade muito grande de informações que os usuários conseguem, que os clientes conseguem se beneficiar. Não só falando, de novo, em termos de uma configuração intuitiva ou de uma plataforma sendo entregue como serviço. Até mesmo no momento de fazer o deployment da solução, a Citrix possui o Zero Touch, que é uma maneira onde pura e simplesmente nós plugamos o equipamento no link de internet, na conectividade que existe na filial, e o sistema de maneira centralizada vai fazer aí a conexão, vai fazer a gestão, a administração e vai fazer o deployment de tudo que é necessário em termos de configuração para que a filial esteja up and line. Um ponto super interessante também do Zero Touch é que ele funciona não somente para os appliances físicos, né? Eles também funcionam para o modelo de nuvem, ou seja, cliente que tem aí uma quantidade muito grande, ou que não importa mesmo seja grande, pequena ou média, mas que tem lá uma utilização em nuvem, ele também pode tirar benefício da entrega do serviço através do Zero Touch. Super importante elencar isso com os clientes, facilita demais o onboard da tecnologia, nós conseguimos fazer com que o cliente ele tenha acesso ao que ele precisa do serviço naquele momento de uma maneira muito mais simples e eficiente. E para os parceiros também, né? Nós conseguimos fornecer e fazer o deployment do projeto de uma maneira muito mais rápida e inteligente. E por falar em inteligência, mais uma vez eu quero falar a respeito aqui de como que a Citrix consegue analisar toda a questão do protocolo IKHDX, mostrando toda a parte de análise, de performance, da qualidade, da experiência dos usuários, monitorando questões como latência, jitter, perda de pacote, banda utilizada, entre outros. Tá? É muito importante a gente elencar que tudo isso é feito de maneira proativa, e que o monitoramento ele tem como foco essas aplicações que são críticas para o negócio da empresa, de uma maneira gráfica, visual, que não é somente fácil de ser interpretada, mas que ela tem um valor agregado. Por falar em valor agregado, eu quero falar um pouco mais a respeito do que nós temos em integração com Microsoft ou 365 em Azure. Bom, primeiro de tudo, é fundamental entender que os usuários no modelo de acesso a aplicações como serviço, muitas vezes eles têm que fazer o acesso por localidades que não têm uma capacidade tão grande, por exemplo, como data center, ou uma região metropolitana com uma qualidade muito boa de link. Então, para os usuários que trabalham nas filiais, a Citrix consegue acelerar a conectividade, melhorar a experiência, fazendo com que o acesso às aplicações seja realizado de uma maneira muito mais inteligente, muito mais performática. Não somente, obviamente, para aplicações Office 365, mas para todos os outros serviços que vão sendo agregados a esse ambiente. Mas, de novo, focando um pouco aí no Office 365, a maneira com que nós fazemos com que o usuário passe a ter acesso aos recursos que ele precisa, como, por exemplo, numa chamada do Microsoft Teams, evita com que ele tenha aquele famoso double hop. Ao invés do usuário ter que vir até o data center, do data center, aí sim ele teria acesso às informações que ele precisaria através do link de internet? Não. Nós vamos fazer com que isso aconteça a partir do link disponível na filial, e isso melhora muito a experiência que o usuário possui na ponta. E nós sabemos que quando nós falamos de experiência, é fundamental a gente ter sempre em vista o lado do usuário, né? Porque é ele que faz com que os negócios da empresa aconteçam. E para isso, a Microsoft criou na Azure uma tecnologia muito interessante que é o Virtual One, que é o Next Generation Networking em parceria com a Citrix. Como que isso funciona? Ao invés do usuário ele ter que estar conectado na filial, ir até a matriz para depois buscar o dado, nós vamos trabalhar num modelo muito mais avançado, num modelo muito mais inteligente, aonde que todo o tráfego que é destinado a Azure, ele vai ser diretamente direcionado da filial para Azure. Ou seja, eu evito aquela baixa performance, né, aquele slowdown, eu evito a questão novamente que eu coloquei agora há pouco de double hop, e faz com que
tudo com que o usuário acesse e trabalhe tenha uma experiência muito melhor, muito mais rápida, né? Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui a respeito do que nós falamos, porque eu acredito que são informações muito importantes, mas que trazem grande valia ao negócio. Então vamos lá. SD-WAN, ele é mandatório para projetos de transformação em nuvem. Primeiro porque ele fornece um acesso seguro, resiliente, confiável e de melhor qualidade para os usuários. Não importa se estiver na matriz, na filial, onde ele estiver, direcionando sempre o tráfego da maneira mais otimizada possível, com segurança. Além disso, nós também estamos falando que existe um grande benefício para as aplicações SaaS. Nós temos lá não só a capacidade de analisar as aplicações, bloquear alguns tipos de aplicações e aplicar políticas de controle, mas também fazer um breakout, fazer com que o usuário ele tenha acesso à aplicação diretamente da filial, dando uma melhor performance, uma melhor qualidade e também, se necessário, direcionando o tráfego, por exemplo, para gateways de segurança, onde todo o conteúdo acessado vai ser analisado. E por último, e não menos importante, toda a questão de conectividade em nuvem, ambientes híbridos, nós conseguimos fazer com que o usuário e a empresa tenham uma qualidade muito melhor, uma experiência muito mais elegante e um ganho de visibilidade tremenda, não importa qual é o cloud provider que a empresa trabalhe, quer seja um data center externo ou quer seja um data center em nuvem. Então vamos lá. Aqui eu quero falar um pouco a respeito de como que funciona a tecnologia de SD-WAN na prática. E para isso, eu quero mostrar uma demo. Essa demo, basicamente, ela funciona da seguinte forma. Nós temos aqui uma topologia onde existe uma filial e um data center. Existem usuários fazendo o acesso através desta filial. E essa filial, ela possui a seguinte topologia em rede. Ela possui um link de MPLS, vamos colocar ali um link de meio mega. Nós temos um segundo link de internet de 2 megas e existe um terceiro link de 1 mega 4G que ele está em standby. Ou seja, esse link ele não está sendo utilizado nesse momento. O que vai ser feito aqui nesse caso? Quando o usuário fizer o acesso da filial até a matriz, todo o tráfego ele vai ser direcionado entre os links que nós temos, que são os links ativos. Ou seja, que nesse caso, eles são os links 1, que é o MPLS, e o link 2, que é o link de internet. O link 3, que é o link LTE, que é o 4G, ele é um link que ele tem um custo de utilização para a empresa, que nós acabamos conversando a respeito aí no começo da nossa apresentação. Então, esse link ele não vai ser utilizado pelos usuários na filial no início do processo. Ele vai estar utilizando somente os dois, porque são links que não importa o quanto eu estabeleça de comunicação, eu tenho um custo fixo por eles. A partir desse link, a partir desse momento, eu vou fazer com que os usuários possam, aí sim, ter acesso a todos os recursos necessários no data center. Durante a demonstração, um desses links, ele vai ter uma perda, e aí nós vamos perceber que o SD-WAN ele tem a capacidade de, mesmo com a perda de um dos links principais, que ele consiga fazer com que o usuário continue acessando um conteúdo. E, finalmente, nós vamos ter a perda do segundo link ativo, que é o link de internet em si. E esse link, aí sim, ele vai fazer com que o usuário, por um curto espaço de tempo, que ele perca o acesso que ele tem à internet. E aí, a partir deste momento, é que nós iremos acionar o nosso link de contingência, que é o link em standby. Esse link em standby, ele nada mais é do que o link que tem um custo para a empresa.
É por esse motivo que ele não é utilizado. Então vamos lá. Bom, nesse momento estou aqui acessando o SD-WAN, essa é a console gráfica dele, onde ele mostra a qualidade dos links, ou seja, ele está mostrando uma série de informações em termos de jitter, perda e capacidade de tráfego do link, tá? Além disso, ele também está mostrando que, de maneira separada, ele consegue identificar o upload e o download dos links. Isso faz com que eu consiga agregar toda a capacidade desse link num determinado momento em que eu preciso, obviamente, né? Então, aqui estou ativando o refresh automático, onde a tela vai mostrar o que está acontecendo em tempo real, ou seja, tudo que acontecer em termos de conectividade de link, ele vai aparecer para nós aqui na tela. Ótimo, então aqui nós já temos o sistema processando e aqui eu vou fazer o acesso ao desktop virtual. No desktop virtual eu vou ter um gerador de tráfego que vai me mostrar graficamente como que está sendo utilizada a nossa banda. E ali, né, no primeiro momento, eu já consigo perceber que eu estou utilizando praticamente a capacidade toda dos meus links, ou seja, eu estou utilizando ali quase cerca de 2 megas do meu link de internet e 500k do meu MPLS. E agora, eu vou parar o meu link de internet. Eu vou fazer com que ele tenha 100% de perda. Reparem no gráfico como é interessante. Apesar de ter acontecido a perda do link e o equipamento ter identificado esse link como não operacional, a sessão do usuário continua sendo estabelecida, ele continua gerando informação e tráfego, só que com uma quantidade menor de banda, porque o usuário, nesse momento, ele não tem mais todo o throughput que ele teria do link de internet, que era o link com a maior capacidade. Todavia, o link MPLS ele continua ali funcionando e ele provê um acesso necessário para que o usuário possa aí trabalhar, enfim, continuar fazendo uso aí do ambiente. Agora nós vamos colocar 100% de perda também no link de 500k. E veja, repare, ó, automaticamente ele já identificou que o link ficou down. Como ele percebeu que o link ficou down, ele ativou o nosso link LTE, ele ativou o nosso link 4G, ou seja, por um breve momento, né, por um breve ali, espaço de tempo, o usuário ele ficou sem acesso a o serviço da empresa, mas como havia um link de contingência, o sistema restabeleceu a conexão e fez com que o usuário passasse novamente a ter o acesso necessário. Nós podemos ver ali, observar que agora que eu vou tirar a perda que eu havia colocado do link, o SD-WAN vai perceber mais uma vez que o link pode ser restabelecido. Reparem que em vez de ele mudar de vermelho para verde direto, porque ele ainda precisa confiar na qualidade do link, ele colocou esse link em amarelo, ou seja, estava em stand-by, e agora ele identificou que o link está ok. O link estando ok, ele passa a fazer parte da minha arquitetura lógica do link de conexão do SD-WAN, e aí eu passo a fazer o tráfego também através desse nosso link. E por último, tem aí o nosso terceiro link, que também estava down, vai ser restabelecida agora a comunicação. Reparem que o SD-WAN ele já conseguiu fazer com que o link apareça e seja identificado na nossa console, processando, e agora ele coloca mais uma vez o link como operacional. Como ele era o nosso terceiro link, o link com a maior capacidade, reparem como automaticamente a quantidade de banda trafegada, ela começa a atingir um topo maior de utilização, agregando todos os links de comunicação disponíveis. Bom, essa foi a nossa demo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e até breve.